Boa noite, gente boa. Nós vamos começar o nosso curso de fotografia online. Já não me recordo qual é a versão que estou a fazer, mas pronto, mas já fiz uma série delas este ano. Eu sou fotógrafo, como vocês sabem, e fiz durante 10 anos muita formação presencial, mas a pandemia efetivamente veio-nos dar um volte-face às nossas vidas todas. Uns ficaram desempregados, outros ficaram a trabalhar em casa, e eu, como a minha vida depende de dar formação e de fazer viagens com fotógrafos, com a pandemia vi a vida andar para trás, porque as viagens foram todas canceladas e não estão a acontecer. E pronto, e a pandemia também. Eu estava a dar formação quando os Açores se fecharam, e também tive que regressar a casa, porque já ninguém queria estar numa sala presencial. Inicialmente pensei que ia ser um grande problema, mas não. Enverdei por fazer um teste na fotografia, na formação online, e para mim foi uma agradável surpresa, porque fiz o teste com formandos que já tinham feito formação comigo, outros que nunca tinham feito, e chegamos à conclusão de que os conteúdos são passados de uma forma bem mais interessante via online do que propriamente quando se está presencial. É certo que a aula presencial também era o dobro do tempo, eram 3 horas, dava tempo para nós nos distrairmos muito, brincarmos. Claro que é muito agradável convivermos, conhecermos pessoas novas presencialmente, mas também nos distraímos mais, e acabamos por passar muito tempo em que, grande parte da aula, acabamos por nos distrair e não captamos os conteúdos todos. Também reconheço que uma aula de 3 horas não é nada fácil, aguentar uma aula de 3 horas e falar sobre a mesma coisa. É muito mais fácil aguentar só 1 hora e meia. Portanto, a experiência que eu tenho tido este ano tem sido extremamente agradável, e as aulas teóricas eu não tenciono de forma nenhuma deixar de fazê-las de uma forma online, porque acho que são muito mais interessantes. Isto é um curso de iniciação, ou seja, nós vamos começar. Eu vou dar este curso como se, por hipótese, estivéssemos a aprender uma linguagem nova, como, por exemplo, se estivéssemos a aprender inglês e não soubéssemos nenhuma palavra em inglês. Fotografia é também uma forma de linguagem, é saber escrever com luz, e vou-vos exatamente dar esta formação como se vocês não soubessem nada. É certo que quem já sabe muito de fotografia possa já saber algumas coisas, poderá tirar muito mais partido da formação, porque irá tentar captar tudo aquilo que eu possa ensinar. Mas vamos começar exatamente como se nada soubéssemos. Vou falar sempre de uma linguagem muito técnica, ou seja, utilizando os termos técnicos da fotografia, mas sempre que eu disser uma coisa que possa parecer um absurdo, e não há absurdos em formação, principalmente quando se está a aprender uma linguagem completamente nova, qualquer coisa que vos pareça estranha ou que vocês não entendam, não tenham problemas nenhums em interromper, porque isto é exatamente uma aula como se nós estivéssemos numa sala de aulas, só que em vez de estarmos todos na mesma sala, estamos cada um na nossa sala, e aí sim no nosso conforto, mas partilhando aqui esse espaço que é comum. Então podem interromper sempre que acharem necessário e pertinente. Também iremos tentar. Pronto, este curso divide-se em 2 partes, principalmente para quem está em Lisboa, São Miguel e na Ilha das Flores, e depois existe um complemento de aulas práticas, se assim entenderem, e alguns já estão inscritos nisso, mas para aqueles que irão fazer só o curso online, nós também, e para todos em geral, como é lógico, vamos também fazer exercícios práticos, de forma que depois possamos, porque eu vou tentar exatamente reportar como eram as minhas formações presenciais. Ou seja, vocês vão ter exercícios para fazerem, vão ter que apresentar para nós depois analisarmos. Alguns eu só analisarei pontualmente a cada um de vocês, outros nós iremos analisá-los aqui para todos verem, e é uma forma de aprendermos muito interessante quando nós começamos a perceber o que é que fazemos bem, o que é que os outros fazem bem, o que é que os outros acham sobre as nossas fotografias. É uma forma de aprendizagem extremamente interessante. O meio de divulgação das fotografias que eu mais gosto de utilizar é o WhatsApp,
porque efetivamente não comprimo as fotografias, ou seja, é muito fácil colocar fotografias no WhatsApp, partilhar e não sei o quê. Eu já criei um grupo no WhatsApp que a maior parte de vocês já devem ter dado conta disso, fotografia online 10 de 2020, onde lá colocarei tudo aquilo que forem para toda a gente. Sei que há algumas pessoas que não têm WhatsApp, se conseguirem instalar tudo bem, se não conseguirem, eu depois continuo a partilhar os mesmos conteúdos por e-mail. Ora bem, eu vou começar por compartilhar aqui a minha tela, o meu PowerPoint, de forma que... E vamos começar por fazer uma pequena apresentação, ou seja, cada um de vocês irá se apresentar. Isso para quê? Para nós interagirmos um pouco, ficarmos a conhecer um bocadinho de cada um, também para eu ficar com uma ideia de qual é o vosso grau de conhecimento sobre fotografia, quais são as vossas ambições e aspirações neste curso. É uma melhor forma de eu conseguir poder chegar a todos vocês. Portanto, como aqui no meu monitor, a primeira pessoa que me aparece, vamos começar isto de cima para baixo, é a Paula Wallenstein. Paula, se te quiseres apresentar, eu agradeço. Só estava à procura aqui do meu caderno. Para apontares o que não sabes de mim, não é? Não, tinha sei quase tudo, agora, mas pronto, mas não encontro. Não tires esse slide daqui que é para eu ir seguindo os pontinhos. Está bem, não tiro. Bem, boa tarde a todos, o meu nome é Paula Wallenstein, já repararam. Sou professora do segundo ciclo, tenho 59 anos, não tenho muita experiência na fotografia, já fiz alguns workshops, algumas coisas, mas já me esqueci da maior parte. Gosto de fotografar estruturas, texturas, cores. Não gosto muito de paisagens e muito menos de pessoas. De pessoas, quer dizer, de retrato. Sim, sim. A minha melhor qualidade é persistência, talvez. Se já tem... A maior dificuldade é focar o essencial. E espero aprender exatamente isso com este curso. Uhum. É só. Ora bem, a focagem, eu tenho um PowerPoint para me seguir, porque senão distrai-me muito. Mas eu acho que as formações são muito mais interessantes quando nós vamos logo atacando alguns pontos de cada um de cada intervenção de cada um, porque acho que torna-se muito mais interativo. Mas uma das grandes preocupações, uma das grandes dificuldades do fotógrafo é, efetivamente, a focagem. A focagem é das coisas mais difíceis na fotografia. O controle de luz até é bastante fácil. Depois de nós aprendermos os settings todos que controlamos a luz, é fácil controlar a luz. Porque a luz, ainda por cima, se ela não variar, se for constante, é extremamente fácil. O difícil é focar. Porque o focar não depende só de nós. Depende muito do equipamento que nós utilizamos. Porque a focagem é um sistema... nós vamos utilizar sempre, ou quase sempre, o autofocus das nossas objetivas. Porque, efetivamente, os nossos objetivos hoje em dia têm excelentes autofocus. Principalmente se forem objetivos de boa qualidade. Porque todos nós, quando vamos comprar um equipamento fotográfico, a maior parte das vezes, quando vamos comprar um equipamento fotográfico, preocupamos muito com a câmara fotográfica. Qual é o modelo de câmara que eu vou comprar? Se quer ser um bom fotógrafo, tem que ter uma boa câmara. Não. A câmara é o menos importante. O que é fundamental na fotografia são as objetivas. A qualidade das objetivas é que vai determinar se tem uma boa resolução, um bom recorte, uma boa focagem. O que é muito caro na fotografia não são as câmaras fotográficas, mas sim as objetivas. As objetivas são, efetivamente, para terem qualidade, são muitíssimo caras. E como aqui era um processo de sondagem, ou seja, a câmara manda um raio, manda uma frequência ao ponto onde eu pretendo focar e volta para trás e diz-me se está ou não focada,
Isto é uma coisa que falha muito, porque não depende de nós. Depende se o objeto que está iluminado está bem iluminado, se até tem zonas de contraste ou não. Imaginemos, quando nós queremos focar uma flor branca, toda ela branca, nós temos imensa dificuldade em focar uma folha branca porque o feixe de luz chega lá e baralha-se, não tem contraste, não tem nada para perceber se o branco está lá mesmo ou se está mais à frente ou está mais atrás. Os nossos olhos têm uma capacidade de percepção de distâncias fantásticas, mas as câmaras não têm olhos, nem têm cérebro, têm um processador com montes de informação lá dentro, que fazem montes de contas, aquilo é um autêntico computador, mas não vê como nós. Portanto, estes sensores são sempre difíceis de acertar. Por isso é que nós erramos muito na focagem. Por isso é que a focagem é uma coisa tão importante, que hoje vamos falar largamente sobre ela. Mas pronto, mas não quero já começar a perder, a divagar demasiado sobre isso, mas é muito importante desde a primeira hora. A focagem é das coisas difíceis. É tão difícil, que eu faço a mesma coisa, muitas vezes a mesma fotografia, para ter sempre uma mais perfeita do que a anterior. Porque na câmara fotográfica todas parecem focadas. Mesmo quando vemos no computador no tamanho normal, tudo parece jeitoso, mas já se começa a ver defeitos. Mas quando ampliamos a 100%, que é a técnica de nós termos a certeza se a fotografia está efetivamente bem definida, aí é que nós vemos que falhamos imenso. Portanto, temos que ter a consciência de que a focagem não depende só de nós. Claro que eu depois vou-vos ensinar vários truques para nós melhorarmos a nossa focagem, mas não depende só de nós, depende muito da qualidade da objetiva. E sempre que quiserem fazer um investimento interessante no equipamento fotográfico, concentrem-se nas objetivas e não tanto na câmara. Preocupem-se mais com a objetiva do que com a câmara. E tem mais, uma boa objetiva, uma boa compra numa objetiva é uma compra para a vida. Para o resto da vida é sempre uma boa objetiva. Um corpo, por melhor que seja, ele ao fim de 10 anos está completamente desatualizado. É como os computadores, é como os telemóveis, já surgiram coisas muitíssimo melhores, em termos de software, em termos de processamento, em termos de rapidez, em termos de durabilidade. As objetivas não. As objetivas são uma coisa física, é vidro. Tanto melhor vidro for a composição da nossa objetiva, melhores resultados nós temos nas nossas fotografias. Não é à toa que a Leica é considerado o melhor que há na fotografia, e não é tanto pelas câmaras, mas sim pela qualidade das suas objetivas. Por isso é que há várias câmaras que inclusivamente compram as suas objetivas à Leica, ou seja, têm a sua marca, mas as objetivas são da Leica, porque eles têm efetivamente uma qualidade óptica excelente. É física. Estamos aqui na sala com pelo menos 5 pessoas com óculos. E nós sempre que vamos ao optometrista, sempre vamos ao oculista, ou mais ao optometrista, ele pergunta-nos que tipos de lentes é que nós queremos. Queremos uma lente sem reflexo, com polarizador, sem polarizador, com mais isso. Ou seja, umas lentes para nós vermos bem, tanto podem custar 20 ou 30 euros, como podem custar 100, 200 euros. Depende da qualidade de aditivos que nós queremos colocar à qualidade da lente que nós vamos ter à frente dos olhos. É rigorosamente a mesma coisa quando estamos a fotografar. A câmara fotográfica é um mero suporte para registrar as fotografias. O que nos leva a qualidade até ao interior da câmara é a qualidade das lentes que compõem as nossas objetivas. Porque as nossas objetivas são constituídas com várias lentes. A da frente, a de trás, e os zooms depois têm pelo meio várias lentes para fazer as diferentes distâncias focais, como vocês sabem. Muito bem. O seguinte, tenho aqui o Luís Rezenes, não sei se quer se apresentar. Está sem som, Luís, para clicar no som, é exatamente em rodapé. Eu até posso ativar aqui o som. Penso que posso. Já está ativo. Estou. Sim. Portanto, sou o Luís Reis, tenho 65 anos, estou em Lisboa, neste momento sou reformado. A minha experiência no domínio da fotografia, portanto, já tive
quer dizer, já teve um curso pelo menos de iniciação, só que isto de saltar para o automático tenho tido alguma dificuldade. E, portanto, quase nunca sai a fotografia como eu a concebo, como eu a vejo. E, portanto, achei no seu curso que seria a minha última tentativa de... É uma responsabilidade grande, Luís. É uma responsabilidade. Não, a responsabilidade é mais em mim, porque já ando a não gostar, quer dizer, há muito tempo, e depois tento tirar automático ou noutras posições, mas depois nunca fica como eu gosto e quase que às vezes que desespero. Os temas, não tenho assim um tema concreto, quer dizer, gosto de tirar tanto retratos como seja pessoas, seja animais, seja... Também gosto de paisagem, portanto, não tenho assim nada de concreto que eu gosto mais que o resto. Eu vejo, gosto e gostaria de que a fotografia representasse o que eu visse. O que, quer dizer, quase nunca acontece. O Luís fotografa em modo manual ou modo automático? Começo com manual e passo quase sempre para o automático, quer dizer, porque torna-se mais fácil. Quer dizer, também sou um bocado comodista, não me digo não, não é? O que é que eu espero aprender com o presente curso? É esse mesmo, é desemborrar esta dificuldade que eu tenho, portanto, e pareceu-me na extensão do seu curso que iria ter essa possibilidade. Ora bem, eu às vezes costumo ser acusado pelos meus amigos fotógrafos de que sou um pouco fundamentalista no fotografar em modo manual. Isso porque as câmaras hoje trazem automáticos muito interessantes e muitos software que quem tiver muita paciência para explorar aqueles softwares todos até faz coisas muito engraçadas. Só que eu sou do tempo do analógico e do tempo em que nós fotografávamos em modo manual. E aprendíamos a fotografar em modo manual. E, efetivamente, para nós fazermos exatamente aquilo que nós concebemos na nossa cabeça, só o conseguimos fazer em modo manual. E porquê? Porque sempre que eu estou no modo automático, a câmara fotográfica é que toma as decisões que quer. Ela é que vai decidir se quer dar mais profundidade de campo ou menos profundidade. Ela é que vai decidir onde é que vai focar. Ela é que vai decidir se quer realçar o primeiro plano ou o segundo. Ela é que vai decidir tudo isso. E isto não faz sentido. Uma fotografia só faz sentido quando somos nós a decidirmos o que é que queremos para a nossa fotografia. Posso-vos dar, por exemplo, um exemplo. A Ana, por exemplo, está a ser filmada com uma luz por trás. Uma luz muito forte. Não, deixa de estar, Ana. Não. Deixa estar que é para dar o exemplo. Não. Era para dar... Ou seja, ela estava no escuro e tem uma janela com muita luz por trás. O computador dela tem estado a dar mais importância à luz forte que está por trás. Para tentar que a luz por trás não fique demasiadamente estragada e tentar compor. E ao fazer isso, tem estado a colocar a Ana demasiadamente escura. Ou seja, porque isso são automáticas. As câmaras dos computadores fazem a filmagem em modo automático. Ou seja, não está a realçar aquilo que nós achamos que faz sentido, que seria a Ana e não o fundo. O fundo ser completamente branco é meio diferente. Portanto, estas decisões, para conseguirmos exatamente o que nós pretendemos, nós só o conseguimos se fotografarmos em modo manual. Eu bem sei que, por vezes, Luís, os resultados do modo manual são complicados. E colocamos no modo automático e aquilo fica logo bonitinho, fica bom para ir para a net, fica bom para até ter muitos likes no Facebook. Mas muitas das vezes não era aquilo que nós queríamos. E se não era aquilo que nós queríamos, não faz sentido. As câmaras fotográficas no modo automático tentam sempre fazer fotografias, como se costuma dizer nos Açores, principalmente em São Miguel, poderis de bonitas, poderis de lindas, ou seja, lindas, muito bonitas, postalinhos, todas muito, muito bonitas. Mas não é isso
que faz um fotógrafo. Um fotógrafo, quando começa a ter aquele grau de exigência de querer fazer fotografia de autor, fotografia com caráter, fotografia com mensagem, fotografia com força, isto nós é que temos que definir tudo. Porque nem sempre as fotografias têm que ser bonitas para serem fortes. Nem sempre as fotografias têm que ser bonitas para terem força, para ganharem concursos, para terem caráter. Elas têm que ter caráter, vender emoções, e olhar para uma fotografia e dizer, caramba, pá, isto era fantástico, esta pessoa estava realmente profundamente triste, ou estava profundamente alegre, ou estava mesmo no fim da linha, ou não estava, ou estava à beira do suicídio, ou não. Estas fotografias é que arrasam connosco, é que mexem, é que nos fazem arrepiar. E essas fotografias que nos fazem arrepiar, garantidamente que não são fotografias poderes de lindas, não são fotografias feitas em automático, são fotografias que têm muito mais para além do que um automático de uma câmara pode fazer. Mas pronto, mas claro que uma coisa é certa, Luís, nós depois de dominarmos bem o manual, até podemos utilizar alguns automáticos que nos facilitam a vida. Mas é muito importante saber como fazer em modo manual. Se eu souber como fazer em modo manual e conseguir os mesmos resultados com o modo manual, depois até posso potencializar alguns automáticos que em situações de muito stress e de muita adrenalina até podem facilitar. Agora, sem dominar o manual, é muito difícil tirar partido dos automáticos das câmaras fotográficas. Muito bem. Francisco Nunes. Boa tarde. Chamo-me Francisco Nunes, já disse, Francisco Pimentel Nunes. Profissão já não tenho, sou aposentado. Fui administrativo da função pública na área da saúde. Tenho 78 anos de idade. A minha experiência no domínio da fotografia é de mero amador. Portanto, desde há muitos anos, mesmo antes de ter máquina, já gostava da fotografia. Cheguei a comprar um livro e logo aí cheguei à conclusão daquilo que disse há um pouco atrás por telefone. Acho que para saber de fotografia que é preciso saber muito mais coisas. É preciso saber física, é preciso saber matemática, cálculos e toda uma quantidade de coisas. Mas pronto, há muitos anos que tiro fotografias. E tento aperfeiçoar e tenho tentado também adquirir mais conhecimentos, nomeadamente através de 2 ações de formação que fiz. Repetindo um pouco o que disse o colega Reis, acho que também os outros cursos não deixaram-me sempre aquém da expectativa que tinha, e vendo, digamos que o programa deste curso, achei que podia ir buscar a ele mais alguma coisa do que aquilo que tenho. A minha maior dificuldade tem que ver com fotografia noturna, campos iluminados, exemplo, um concerto noturno com iluminação no palco, e outras situações de noturno. Esperava aprender alguma coisa nesse aspecto. Também, embora confesse com modéstia pensar que tenho alguma habilidade em termos de focagem, mas não no sentido tão profundo como exemplificou agora, mas no sentido do enquadramento daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto, do que estou vendo. E confesso que tenho fotografias de que gosto muito, tenho fotografias muito bonitas de paisagem. Mas é isto, gosto de fotografar paisagem, pôr do sol e nascer do sol, animais, expressões humanas. Gostava também de aprender alguma coisa sobre fotografia a preto e branco, que me parece resultar muito bem em casos como pessoas idosas, troncos antigos, paisagens desse género. Já vi coisas lindas, expressões humanas também, não é? Portanto, é essencialmente à volta disto.
Obrigado. Muito bem. Bom, em relação ao preto e branco, pode ter a sorte de que eu sou um fotógrafo a preto e branco. Pronto, a minha alma é a preto e branco, toda ela. Cada vez mais tenho dificuldades em fotografar a cores, que é uma chatice. E digo que é uma chatice porque, a nível comercial, eu preciso fotografar a cores, se quero vender algumas fotografias, porque não se vende fotografias... ou seja, não se vende que nos Açores fotografias a preto e branco, a não ser nas galerias. Mas pronto, eu efetivamente falou em algumas coisas que eu achei bastante interessante. O preto e branco, para mim, para além de ser um modo de estar na vida, para além de ser uma forma como eu vejo o mundo, ele potencializa imensas coisas. Há uma frase muito curiosa no mundo da criação, de que menos é mais. E o preto e branco tem esta grande vantagem de retirar tudo à cor. E retirando as cores, valoriza as expressões, as texturas. Ainda há pouco a Paula Wallenstein estava a dizer que gostava muito de texturas. As texturas são altamente valorizadas no preto e branco. Pode-se brincar muito com luzes rasantes, ou seja, nas texturas é muito importante ter luzes na diagonal para realçar, para criar relevo, para criar tridimensionalidade à fotografia. Na mesma coisa nos retratos. Os retratos ficam com tridimensionalidade se tiver uma luz a 33 graus. Se ela for só frontal, a coisa fica plana, fica estática. Se eu tiver uma luz a 33 graus, eu, por exemplo, vocês estão a ver a minha iluminação, eu tenho uma iluminação ligeiramente mais forte deste lado do que deste, para dar tridimensionalidade à fotografia. Tenho aqui uma luz exatamente aqui deste lado a iluminar-me. O Luís Reis tem a luz demasiadamente frontal, demasiadamente de frente, ou seja, fica o rosto muito mais plano e com sombras muito mais profundas, o que por vezes penaliza a fotografia. Portanto, tudo isto tem que ser pensado efetivamente quando estamos a fotografar. O preto e branco é uma grande vantagem porque nós não nos temos que preocupar com as cores predominantes que estão na nossa composição. Por exemplo, há cores que são terríveis, o caso do vermelho. Quando eu estou a fotografar alguém que tem muito vermelho na minha composição, é um problema porque estraga as fotografias. Por exemplo, o caso da Paula, que está ali com uma blusa vermelha, ela destaca-se logo na composição, no meio daquele verde todo, chama logo demasiadamente a atenção, desvia-me a atenção do rosto, o que não faz sentido. Bom, claro que faz sentido numa fotografia de moda, como é lógico. Porque na fotografia de moda o que interessa, se estamos a fotografar uma manequim que vá com um vestido vermelho, o que interessa é o que é para vender ao manequim, é o vestido, não é o manequim que se porta. Portanto, ou seja, aí temos que pensar qual é a finalidade da fotografia. Mas quando eu quero mostrar uma pessoa, sempre que eu tenho a fotografia a cores, corro o risco de poder me distrair com a maquiagem, com algum adereço, com a própria cor da roupa ou até com o fundo. Portanto, o preto e branco nisso facilita brutalmente a nossa vida, é muito mais interessante. Depois, falou também aí que, não me recordo, disse qualquer coisa que já me passou, mas pronto, eu quando me lembrar volto outra vez. Acho que foi da luz. Também falou da luz e da fotografia noturna. Da fotografia noturna, exatamente. Era isso que eu fez muito bem. Estavas atenta, Paulo. E realmente em relação à fotografia noturna. Falou em duas coisas que gostaria de salientar. Uma fotografia noturna e a hora da manhã e a hora do pôr-do-sol. Efetivamente, a hora da manhã e a hora do pôr-do-sol é considerada aquela meia hora, sei lá, entre o nascer do sol e o sol já nascido, aquela meia hora, aqueles 10 minutos antes, um quarto de hora antes, um quarto de hora depois, meia hora depois, é chamada a luz dourada, a luz de ouro, porque é a luz mais pura que nós temos para fotografar. E porquê? Para já é uma luz magnífica, com diagonais, porque ela vai crescendo, traz a luz na diagonal. Depois temos outra coisa fantástica no nascer do sol, é que há muito pouca matéria em suspensão, porque normalmente durante a noite cai um sereno e leva toda a matéria que está em suspensão no ar para a terra e o ar fica muito límpido, fica muito puro e é excelente para fazer fotografias de paisagem, principalmente a grandes distâncias, porque o grande problema das fotografias de grandes distâncias, se forem feitas ao meio-dia, à 1 hora da tarde, o sol já evaporou muita água, há muita poeira no ar e 100, 200 metros à frente da câmara fotográfica, tudo o que é fotografar fica ligeiramente velado, não fica com uma luz bonita. Por isso, não são muitos os dias bons para fazer fotografia de paisagem. Durante o dia é muito difícil fazer fotografia de paisagem.
principalmente a cores, que nós queremos mostrar as cores bonitas. Uma coisa é num dia de nevoeiro, que eu quero mostrar os nevoeiros, a tempestade, uma coisa, isto aí até o preto e branco depois dá-me tanto dramatismo que não há grandes problemas. Mas a fotografia a cores... Desculpe, penso que nesse aspecto é a época do ano que estamos agora a atravessar, ou que estamos a entrar, é muito boa para a fotografia. Não sei explicar bem porquê, mas o ar está mais límpido, as cores, o verde aparece mais nítido. O outono para mim é a melhor altura do ano para fotografar, porque chove muito, principalmente durante a noite, limpa completamente o ar, e de manhã temos luzes de manhã, seres lindíssimos, temos pôr-sóis com tons, uma variedade de tons de rosa fantásticos, enquanto que no verão só temos o vermelho, enquanto que no inverno temos tons mais frios, mas no outono temos uma panóplia de tons rosados no pôr do sol magnífico. Esta luz da manhã e a luz do pôr do sol são efetivamente considerados a luz dourada e é uma luz fabulosa. Eu gosto mais da luz da manhã, porquê? Porque o ar está muito mais rarefeito, está muito mais límpido e é muito melhor para fazer fotografias ao longe. No pôr do sol, depende muito dos dias, mas o pôr do sol é sempre uma boa oportunidade para se fazer fotografias. Fotografia noturna, fotografia de palco, isso sim, isso é sempre mais difícil. Fotografamos de dia e de noite rigorosamente da mesma maneira, segundo os mesmos princípios. Mas como à noite temos muito menos luz, aí temos que adicionar outras técnicas, outras que vamos aprender, todas elas. Temos que aprender a controlar principalmente o ruído, que é uma coisa muito complicada que na fotografia noturna acontece, muito ruído e que estraga-nos muitas fotografias, mas nós vamos aprender truques para corrigir estas dificuldades. A fotografia de palco tem uma complicação ainda maior, que é a variedade de luz que acontece durante um concerto. Principalmente se for um concerto, os concertos de música clássica são muito mais softs, utilizam menos cores, muito branco, muito pontual, muita luz constante durante bastante tempo. Mas se formos a um concerto de rock, aqui não é uma confusão de nada, as luzes mudam do verde para o vermelho e para o azul permanentemente, a intensidade muda permanentemente. Tenho que lhe dizer uma coisa, Francisco, são preciso fazer centenas de fotografias para se tirar uma mão cheia de boas fotografias. Mas podem ter a certeza absoluta que na fotografia é preciso fazer muita fotografia. E agora com o digital nós temos essa grande vantagem de que, pronto, os cartões de memória são relativamente baratos, os discos externos para guardar também são relativamente baratos. É certo que temos que ter muitos, porque quando se fotografa muito, haja espaço para guardar. Mas eles nesta fase, neste momento, até estão relativamente baratos. Eu vi uma fase há uns 3 ou 4 anos atrás, tudo o que era memória custava uma fortuna porque escasseou no mercado, mas neste momento até os espaços em memória estão bastante acessíveis. Consegue-se já discos de 2 teras por 30, 40 euros no OLX, não é no OLX, não é no eBay. Ainda agora comprei um de 2 teras por 30 e tal euros, portanto, hoje está muito mais acessível. Mas bom, estava a dizer que na fotografia noturna e na fotografia de espetáculos é daquelas situações em que ter uma boa câmara fotográfica faz a diferença. Porque eu disse a vocês há pouco que era importante era, efetivamente, as objetivas. E continua. Para 95% das fotografias que nós fazemos, o que é mais importante são as objetivas. Para franjas da fotografia, há franjas em que um bom corpo é fundamental. Por exemplo, fotografia noturna. Porque eu gosto muito é de fazer fotografia noturna. Eu gosto muito é de fotografar espetáculos. Então tem que ter um corpo que se aguente bem com muito pouca luz. E estes corpos já são mais caros. Já vamos falar disso quando chegar à altura disso. Outra situação, eu gosto muito de desporto. A minha paixão é fotografar desporto, vida selvagem. Aí eu também tenho que ter a preocupação, tenho que ter um corpo específico para isso, que seja muito rápido a disparar. Ou seja, são situações específicas. Para 90% das fotografias, qualquer câmara fotográfica resulta bem com uma boa objetiva acoplada. Certo? Muito bem.
Ana Maria. Tens que ligar o som, posso tentar ajudar daqui. Liguei. Já está. Já liguei. Olá, boa tarde. O meu nome é Ana Maria. Portanto, a minha profissão, sou empresária na área do turismo, que infelizmente está um bocado mal agora. Nem me falte isso. E tenho 63 anos. Quanto à fotografia, não tenho qualquer experiência, absolutamente nada. Nunca, pronto, nem sequer tenho câmara para dizer. Eu fotografo com o meu iPhone, com o meu iPad, é com isso que eu fotografo. Mas gosto de fotografia, não dedico muito tempo, porque também a minha vida não me permitia isso, agora que estou mais um pouco, enfim, com tudo isto um pouco mais liberta, e porque também tenho um filho que já me está a tomar conta da parte dos negócios e agora fico com mais tempo livre. E realmente gosto de fotografia, gosto de fotografar pessoas, gosto de paisagens, gosto muito de viajar e quando viajo gosto de fotografar. E depois, pronto, não tenho qualquer noção de como é que é de tirar fotografias, vou tirando, mas realmente nunca são fotografias que eu acho que fiquem boas e que sejam boas. Portanto, e é isto, estou aqui para aprender e pronto, é isso. Ora bem, há uma coisa curiosa, por exemplo, há uma coisa que para mim é fundamental na fotografia. Primeiro somos nós, aquilo que nós sentimos ao fotografar, como queremos as fotografias. Depois, outra coisa que é fundamental na fotografia, que é a composição. Como fazer fotografias com composições fortes, interessantes, bonitas. E isto tanto serve para uma câmara fotográfica de 300 euros, como para uma câmara fotográfica de 20 ou 30 mil euros, ou para um simples smartphone. A composição é igual para todas o tipo de câmara fotográfica, para todo o tipo de bolsa que nós tenhamos e budgets para comprar um equipamento fotográfico. Portanto, essas duas coisas servem para tudo. Depois, os nossos smartphones hoje em dia também já têm a funcionalidade, a maior parte deles, e os iPhones então têm a certeza, a funcionalidade de poder fotografar em modo manual. Eu é que definir a maior parte das coisas. Não é tudo, não é a mesma coisa do que uma câmara fotográfica, ainda está longe de ser uma câmara fotográfica, e se calhar até dificilmente será uma câmara fotográfica um dia, mas eles cada vez são melhores e cada vez se consegue definir mais coisas. Há muita coisa que já se consegue fazer com o telemóvel, que como se faz com uma câmara fotográfica, apesar de haver algumas que ainda não se consegue. Mas os princípios são os mesmos, portanto serve na mesma, tanto para uma situação como para outra. Francisco Pereira, salvo erro, não é? Francisco Pimentel. Pimentel, peço desculpa. Não está aí só com um P, pá, pronto. Diz lá, Francisco. Muito bem. Chamo-me então Francisco Pimentel, sou guia de Experience OC agora aqui nas Flores, 33 anos. A experiência de fotografia tem pouca, comecei a fotografar há pouco tempo. Gosto muito de fotografar mais a vida selvagem, mas também me interessa o resto de tudo, paisagens e tudo o que seja de fotografia. Acho que a gente deve englobar um bocado, depois há de se aprender sempre alguma coisa com outras focagens. Né? Epá, não considero que tenha nenhuma qualidade como fotógrafo. Estou a começar nisso, acho que é um bocado mais a curiosidade que eu tenho de fotografia. Portanto, em termos de dificuldade, depois é um bocado de ter mais um bocado de base do que é que possa trabalhar. Explorei um bocado na net, saber o que é que um gajo podia fazer, porque depois começa-se a notar que as fotografias não saem como querem, então tentei explorar um bocadinho o que é que podia fazer para melhorar. Portanto, do curso quero tirar isso, ter mais alguma experiência para a fotografia. Muito bem. Um dos problemas dos tutoriais da net é que normalmente eles também nunca dizem tudo, só dizem um bocadinho. Eu também ando muito pela net nas coisas que eu não domino e que, mesmo às vezes para instalações de programas ou para fazer coisas, eu ando agora a tentar entrar no mundo do vídeo e eu tenho muitas dificuldades com o vídeo, muitas mesmo, e tenho visto muitos tutoriais e eles nunca ensinam tudo. Aquilo há sempre aqueles pequenos truquezinhos que eles não ensinam, que é para depois a gente pagar qualquer coisa, que está certo, é um negócio, é mesmo assim, é pacífico, as minhas aulas estão disponíveis na net, portanto, mas sem problemas nenhums, tenho as aulas todas a público. E não é por isso que eu vou deixar de vender as aulas. Por uma razão muito simples.
porque uma coisa é vir uma gravação, outra coisa é nós podermos interagir. Outra coisa é nós podermos tirar as nossas dúvidas pontuais. Outra coisa é nós... Epá, e agora, e se for assim, e se for assado? Isto não há nada que o pague como estarmos presencial. E eu costumo dizer que essa aula é online, mas é presencial. Nós aqui vamos tentar interagir exatamente como se estivéssemos numa sala de aulas, de forma a tornar a coisa muito mais interessante, senão não tem piada nenhuma. Ora bem, eu sou José Franco, como vocês já sabem, sou fotógrafo, fotografo desde miúdo. A minha primeira experiência fotográfica foi quando tinha, salvo erro, 15 anos, fui com a família toda aos Estados Unidos e eu, apesar de ter tirado o 12º ano, comecei a trabalhar aos 10 anos na loja do meu tio. Nas minhas férias estava sempre a trabalhar. E com 15 anos, quando fui aos Estados Unidos, tinha um milheirozinho que pretendia trazer duas coisas dos Estados Unidos. Uma era uma câmara fotográfica reflex, pronto, porque nós açorianos temos uma grande influência, uma grande paixão pela fotografia, muito generalizada, porque nós desde miúdos, nós temos a maior parte dos nossos familiares estão emigrados nos Estados Unidos, e nós desde muito miúdos nós nos habituamos a receber os nossos familiares em casa, e todos eles traziam equipamentos fotográficos, coisas que nós não sonhávamos, não estávamos habituados, não fazia parte da nossa realidade, porque os Açores há 40 anos atrás, e aqueles que são que são um pouco mais maduros do que eu, sabem perfeitamente o quanto pobre era os Açores e Portugal de uma forma geral. Mas pronto, mas isso para dizer que nós tínhamos esse fascínio, há muitos fotógrafos nos Açores, porque havia este fascínio por equipamento fotográfico que nós habituávamos a ver os nossos imigrantes trazer. Então, quando fui aos Estados Unidos, tinha realmente duas ambições. Uma era trazer uma câmara reflex e outra era trazer uns óculos Ray-Ban, porque na altura, quem não tivesse uns óculos Ray-Ban não era gente, portanto era fácil ainda sou dessa geração, pá. E, portanto, as minhas economias, que para mim achavam que eram imensas, efetivamente, na realidade, não dava nem para uma coisa nem para a outra. Mas eu acabei por trazer as duas coisas. Lá a família fez uma vaquinha e eu trouxe os meus dois objetivos dos Estados Unidos. Pronto, naquele tempo era muito interessante porque ganhava-se muito dinheiro a fotografar. Os equipamentos, é certo que eram muito caros, eram mesmo muito caros. Era muito mais... Eles, se calhar, não eram tão caros, ou seja, fazendo a conversão da moeda, se calhar hoje é mais ou menos o mesmo valor, só que naquele tempo era muito mais difícil ter essa disponibilidade financeira para se comprar os equipamentos fotográficos do que hoje. Hoje há muito crédito, muito acesso, muita forma de se comprar e de se consumir do que há 40 anos atrás. Mas ganhava-se muito dinheiro na fotografia. Eu lembro de haver fins de semana de fazer 2 casamentos e fazer um dinheiro que hoje não consigo fazer no mês de trabalho. Portanto, a concorrência era muito menor, as pessoas valorizavam muito a fotografia em papel e ganhava-se efetivamente muito dinheiro. Pronto, depois a minha vida passou durante 20, quase 30 anos pelo mundo empresarial, ligado ao pronto a vestir, e pronto, em 2008, e houve um período da minha vida que efetivamente não fotografei, com exceção das festinhas da família, porque o mundo empresarial é tão agressivo, suga-nos tanta energia, e principalmente quando estamos na casa dos 30 anos, que trabalhamos em demasia, acabamos por não ter espaço para a criação. E a fotografia para nos dedicarmos à fotografia, temos que ter espaço para a criação. Temos que ter o nosso espírito tem que estar virado para criar. De outra forma não acontece. Pronto, depois o crash da Bolsa de 2008 deu cabo da minha vida empresarial, portanto tive uma falência muito violenta e aí depois aquilo que era um hobby, aquilo que era um prazer, passou a ser um modo de vida. Pronto, passei a dar formação, passei a criar viagens fotográficas pelo mundo e tem sido esta a minha forma de estar no mundo nos últimos anos. A pandemia também veio complicar completamente. As viagens foram todas canceladas, teve que se devolver dinheiro, enfim, um grande trambolhão, é mais um. E tive também a iminência de deixar de dar formação, senão me tenho virado para o online, que não foi fácil no começo, porque uma pessoa, nós quando estamos habituados, e quanto mais idade nós temos, habituamos a fazer as coisas de determinada forma, o que é muito mais difícil mudarmos os nossos hábitos.
Pronto, dentro da fotografia também tenho algumas paixões. A minha forma de fotografar, efetivamente, é o preto e branco. E tenho uma grande paixão pela fotografia de pessoas. Tudo o que é pessoas, tudo o que é conceptual, tudo o que é... Pronto, contrariando ali um bocadinho a Paula Wallenstein. Gosto muito de fotografia de paisagem, mas tem que estar humanizada, tem que ter a presença humana, mesmo que seja através do património, através da presença da humana, mas não só paisagem pura e dura. Eu vou-vos mostrar tudo o meu PowerPoint, são fotografias minhas. É certo que vocês vão ver montes de fotografias de paisagem sem ninguém, mas ao longo das aulas vocês vão começando a perceber que quanto mais para o fim nós tivermos do nosso curso, vocês vão ver cada vez muito mais preto e branco e muito menos a cores, e vão ver cada vez muito mais fotografia humanizada, conceptual, do que fotografia pura e dura só de paisagem e nada mais. Pronto, este é como o meu posicionamento na fotografia. Também em 2000, há 13 ou 14 anos atrás, exatamente muito próximo do crash da Bolsa de 2008, nós fundamos a Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores. Sou um dos fundadores, em número de sócios, é a maior associação de fotografia de Portugal. E criamos porquê? Porque o mundo digital eu era um fotógrafo analógico e depois com o digital, sei lá, há 20 e tal anos atrás comprei a primeira câmara digital, aquelas câmaras pequeninas, que eu costumo chamar os sabonetes, as compactas, e depois comecei a gostar dos resultados daquilo e depois o mundo virou-se realmente para o digital. Eu fui muito resistente a passar para o digital, levei muito tempo a querer a mudança, não foi assim uma coisa pacífica, como também não foi pacífico uma outra coisa que foi a fazer a pós-produção nas fotografias. E como era um fotógrafo de analógico, achava que as fotografias que saíam da câmara e já estavam preparadas para mostrar, e não. As fotografias saem das nossas câmaras fotográficas hoje em dia num estado bruto, elas não têm o acabamento final próprio para mostrar a ninguém. Ou seja, hoje nós fotógrafos temos uma dificuldade acrescida, que é, temos que saber fotografar muito bem e também temos que saber editar muito bem, ou seja, temos que saber fazer a pós-produção das fotografias muito bem. De antes, quando nós fotografávamos com o filme, quem fazia essa pós-produção era o técnico de laboratório, que revelava o filme e depois via se as fotografias estavam todas muito para o escuro, muito para o claro, e tentava compensar, dava mais tempo de revelação, menos tempo de revelação. Hoje, nós não fazemos isso. Hoje não temos um técnico de laboratório, nós quando fazemos as fotografias, quando as colocamos no computador, nós é que temos que ir mergulhar na fotografia e dar-lhe um pouco mais de contraste, menos contraste, dar um pouco mais de exposição, menos exposição, dar mais definição, tirar uma coisinha que está mal, pôr uma coisa... Enfim, este trabalho nós hoje temos que fazer. Ele levou muito tempo para entrar neste mundo, achei que não que era desvirtuar a fotografia. Hoje não, hoje o que me conta é a mensagem, o que conta é o conteúdo. Pronto, ainda tenho uma linha muito fotojornalista que não tiro coisas fundamentais. Se fotografei uma paisagem, na paisagem está um poste de luz, eu não tiro o poste de luz, mesmo que ele me estrague a fotografia. Eu tinha que ter levado uma motosserra para ter cortado o poste de luz na paisagem, ou então metia-me pelo pasto de dentro para não apanhar o poste de luz na frente. Portanto, ainda sou por isto ao ponto de não retirar coisas dessas. Mas se fizer uma fotografia e tiver um papel no chão e eu não vi na altura, eu tiro o papel na maior, ou se fizer uma fotografia um rosto e se por alguma razão tem uma coisinha que está a desviar-me a atenção, sou capaz de tirar. Portanto, há coisas que hoje já não me incomodam e que faço com alguma naturalidade. Mas pronto, há fotógrafos que fazem muito mais, tirem, põem, mudam, enfim. Então os publicitários, esses então fazem coisas incríveis, tudo o que é publicidade e moda e campanhas. Pronto, aí é uma criação, a criação é totalmente livre e portanto, tudo é permitido, tudo se faz. Ó Zé, Sim, Paula? posso só dizer uma coisa? Esqueci-me de dizer que eu estou em Ponta Delgada. Muito bem. Nós temos neste momento 2 florentinos. Tu estás em Ponta Delgada, o Luís Reis está em Lisboa, a Ana Matos não sei onde é que está neste momento. Na terceira. Na terceira, pois. Não é que vocês, ou todos são...
Ontem estavam inscritos 20 pessoas, hoje 4 já desistiram, entretanto. Mas eu tive que dividir o grupo, que era impensável estar com 16 pessoas aqui e, portanto, tento não ter mais que 10 pessoas na sala para nós podermos ter uma atenção especial. Por isso, há tantas pessoas aqui que estão inscritas que eu não acabo por ainda não ter decorado todos de onde é que são. Mas pronto, muito bem. Eu estava-vos aqui a mostrar, estão a ver o meu PowerPoint, não estão? Estão. Pronto, isto é o meu primeiro cartaz que me fizeram para uma formação. Por acaso foi uma associação da terceira. Como é que chama? Já não me recordo o nome deles, mas era Agiter, ou acho que era Agiter. Sei, Agiter, sim. Agiter, não era Agiter. Eu contrataram para fazer umas formações e eles é que fizeram um cartaz. E eu, quando eles fizeram um cartaz, e quando eu divulguei este cartaz na net, comecei logo a receber algumas críticas daqueles fotógrafos mais chegados a mim, que me diziam como é que um fotógrafo como eu apresentava um cartaz com uma postura de fotógrafo tão incorreta. Vocês conseguem perceber essa incorreção? Acho que é a mão que está no canhão que não está bem. Nem mais, rigorosamente isso, Francisco. A mão que está no canhão está completamente errada. Ou seja, ele está com a mão assim. Isto não faz sentido nenhum. Isto não deixa... A mão devia estar por baixo, não é? Sempre por baixo. Sempre por baixo. Zé, e não é só isso. Os cotovelos estão em desequilíbrio e está assim para a frente. É verdade, também estão. Mas a mão é mesmo determinante. Vocês podem ter a certeza que há pouco nós começamos por falar na focagem. A focagem vai ser determinante, vai ser o resultado de uma boa focagem ou não, vai depender muito também da nossa postura como fotógrafo. Começa logo porque, quando eu estou com a mão por cima, isto tudo abana. Portanto, fica tudo desequilibrado. E uma fotografia, para ter uma boa focagem, eu tenho que estar estático. Tenho que estar bem concentrado naquilo que eu estou a fazer. Eu posso-vos dizer que toda a técnica de quem já fez tiro é aplicada na fotografia. Toda a postura do tiro é aplicada na fotografia. Conseguir-se uma fotografia bem nítida, bem congelada, bem focada, com grande definição, vai depender muito da nossa postura. Começa logo, quando nós estamos a pegar nisto assim, a câmara fica torta. Se a pegar por baixo, a câmara fica nivelada. Uma das coisas que acontece muito na fotografia, então, principalmente para quem gosta de fazer fotografia de paisagem, eu estou a fotografar paisagem e faço uma fotografia ou ao horizonte natural, numa praia, ou numa lagoa, ou mesmo numa cidade. O meu horizonte será a linha de separação entre a estrada e os edifícios, e eu faço a fotografia, mas então no horizonte natural, que é muito mais nítido, eu faço uma fotografia, se a câmera estiver torta, o horizonte fica a tombar para a direita ou para a esquerda. E eu sempre que vejo isso, mando uma laracha a dizer, tenham cuidado, porque vai haver um tsunami. Quer dizer, o mar é inclinado para um dos lados, isso vai provocar um tsunami e alguém vai ter que apanhar com a onda. E fica extremamente desagradável numa fotografia de paisagem o horizonte torto. Porque o horizonte torto provoca náuseas, provoca desequilíbrio. A mim provoca-me náuseas olhar para um horizonte torto. É uma coisa estranha. E fica mesmo muito feio. É certo que vocês podem me dizer, isto não tem problemas nenhuns, que isto no computador endireita-se um horizonte em 2 segundos. É verdade que sim. Eu endireito o horizonte em 2 segundos no computador. Mas sempre que eu for endireitar o meu horizonte, parte da fotografia vai à vida. E vai à vida porque os cantos desaparecem, parte dos cantos desaparecem. Eu sempre que for corrigir, a fotografia não fica com a mesma composição. Parte vai à vida. E se ela estiver muito torta, pode até ir linhas de força. São aquelas linhas que saem dos nossos cantos e que nos fazem percorrer a paisagem, que nós daremos isso na composição. Se essas linhas depois não ficarem alinhadas, a fotografia perde o impacto que eu pretendia.
Portanto, é determinante, logo à partida, a fotografia ir para casa o mais direitinha possível. E o horizonte é extremamente importante estar direito. É importante quando é um horizonte físico, é importante quando eu estou a fotografar uma casa ou um edifício. Imagina que estamos em viagem com a Ana Matos, chegou à torre, chegou a Pisa, está em Itália, vai fotografar a torre de Pisa com o seu tablet, mas pôs o tablet torcido e quando fotografou, a torre de Pisa que está torta ficou direita. Qual é a piada que isso tem? Quer dizer, e ela põe na fotografia no Facebook e a torre de Pisa está direita. E alguém vai dizer, opá, isto é um milagre. Quer dizer, se esta torre é tão famosa por estar torta, como é que ela está direita? Ou seja, ela ficou direita porque a fotografei de uma forma com a câmara torta. Certo? Mas isso acontece, aliás, todos nós acabamos por problemas de coluna, por diferença de milímetros entre as pernas, por a nossa postura de trabalho, por a nossa forma de andar, todos nós tombamos mais para um lado ou para o outro. Não é só na política, é também na fotografia. Ou seja, acabamos por ou fotografar mais inclinado mais para a esquerda ou mais para a direita, por uma questão de postura. E se nós não tivermos atenção a isso, acabamos por ter sempre as fotografias tortas. Temos de ter cuidado quando estamos a fotografar. O ato de disparar é tão importante que em grande parte das fotografias que eu faço, principalmente quando estou a fazer retratos, ou então quando estou a fotografar com condições de luz um bocadinho adversas, ou seja, com muito pouca luz, eu quando estou a fotografar não respiro. Eu faço a focagem e antes de fotografar inspiro, mantenho a respiração, disparo e só depois é que expiro. Porque o ato de respirar, se eu estiver a fotografar com pouca luz, eu sinto tanto respirar, a fotografia pode ficar tremida, perde o foco, falta de definição. Isso é para vocês perceberem que fotografar está muito longe de ser um ato de descontração. Para mim é um ato de descontração porque eu não penso em mais nada quando estou a fotografar, só penso na fotografia. E isso para mim é catártico. É excelente. Mas não é uma coisa para... Eu costumo dizer muitas vezes que enquanto a minha vida profissional não foi a fotografia para mim era excelente. Eu tinha o ritual de todos os domingos de manhã, em vez de ir à missa, saía com 2, 3 amigos para fotografar. Era como os caçadores. Nós tínhamos, mas todos os domingos de manhã saíamos. Umas vezes íamos para um lagoa, outras íamos para um porto, para fazer qualquer coisa. E enquanto estávamos aquelas 2, 3 horas a fotografar, ninguém falava com ninguém. Cada um estava no seu mundo. Cada um fotografava aquilo que lhe apetecia, completamente isolados de tudo. Acabamos, já acabaste, está pronto, vamos embora. Então íamos, antes de irmos almoçar, passávamos uma tasquinha, víamos 2, 3 imperiais, víamos uns termossos e uns amendoins, e isto era a melhor parte da fotografia. Era o convívio. Mas enquanto estávamos a fotografar, cada um estava no seu mundo. Porquê? Porque fotografar é uma simbiose entre eu, a câmara fotográfica e o sujeito que eu estou a fotografar. Esta ligação é um ato muito meu, só nosso, é um ato de isolamento, é um ato que requer uma energia a passar entre nós e só entre nós e mais ninguém para as coisas, para nós conseguirmos ter os resultados que pretendemos. Ainda domingo ou segunda, não me recordo, fui dar um passeio com a minha companheira e eu não levei a câmara, mas estávamos cada um com o telemóvel e parámos numas ruínas muito giras e ela fotografou e disse, tu não fazes as fotografias nem com o telemóvel. Eu disse, não, isso não, hoje não está nada está a puxar por mim. Ou seja, até era giro, aquilo era bonito, mas não, eu não apetecia fotografar, não havia essa liga, essa força, nada me puxou. Isso não puxou, não vale a pena. Para fazer fotografias banais, não vale a pena. Portanto, é um ato muito nosso. Pronto, mas isso estava-vos a dizer porque já me perdi ligeiramente um bocadinho, mas estava a dizer, então, quando saía com os meus amigos, era efetivamente uma forma não, sempre estava aqui alguém a querer... Não. É um ato muito solitário, a fotografia. Muito mesmo. A focagem é tão importante, que para além de conter a respiração, eu faço muito isso. Eu foco
Foco num determinado ponto. Aliás, a focagem é tão importante, que nós não vamos nunca fotografar com os pontos de foco todos em automático, nada disso. Nós vamos fotografar sempre só com um ponto de foco. As nossas câmeras vêm por defeito com os 9 pontos sempre ativos e ela foca onde pretende. Não. Nós vamos sempre definir onde é que vamos focar. A focagem é tão importante, porque a única zona da fotografia onde vai ficar completamente nítida é no sítio em que a focar. Se eu estiver a fotografar o Luís Reis e se a focar exatamente nos seus olhos, os seus olhos e todos os planos que estão junto ao seu olho vão ficar perfeitos. Mas eu, quando vir isso no meu computador, eu vou ver que a cadeira já não está tão nítida e os seus livros lá ao fundo estão muito menos nítidos. Repare que a imagem que eu estou vendo no meu computador, os seus livros estão mais focados do que o seu rosto. Porquê? As cores dos seus livros estão predominantemente mais fortes do que o seu rosto é uma cor única e a câmara fotográfica acha que ele é muito mais importante ter uma grande variedade. Certo? Portanto, eu é que vou definir sempre o ponto onde é que foco. Eu posso dizer que isso é tão importante quando eu estou a fotografar um retrato. Quando eu estou a fotografar um retrato, eu ponho o ponto de foco sempre, mas sempre em cima dos olhos. Não é no nariz, não é na testa, não é na bochecha. É sempre no olho que estiver mais próximo de mim. E vocês vão ver retratos meus em que um olho está perfeito e o outro já está bastante desfocado. O foco tem que ser sempre naquilo que for mais importante para a fotografia, para a minha fotografia. O foco tem que estar sempre naquilo que eu quero destacar, naquilo que eu quero realçar. É a forma que eu tenho, a forma mais forte que eu tenho de dizer ao meu observador, dizer ao meu leitor o que é que eu pretendia com aquela fotografia. Se vocês me tiverem a fotografar a mim, e se eu estiver nesta posição, vocês vão ter que pôr o ponto de foco exatamente em cima deste olho. Porque este olho está mais próximo de vocês. E fica horrível quando a primeira parte que é importante na fotografia que está a entrar não estar focado e estar ao lado. Fica horrível. E vocês podem ter a certeza que isto, para se conseguir num retrato, tem que se fazer muitos retratos. Não é com um retrato, não é com 2. São com dezenas e dezenas de retratos. Vocês, garantidamente, que todos já viram dizer isso, estão a fotografar a vossa mulher, o vosso marido, o vosso companheiro, e estão a fotografar, querem fazer umas fotografias, e ao fim de assistir a fotografia, a pessoa já está farta. Deixa-me da mão, pá. Sabes que eu nunca fico bem na fotografia. Quantas vezes já não viram isso? Montes de vezes. E claro que isso é natural virem. Porque reparem, nós como fotógrafos estamos a fotografar em modo manual. Nós, para fazermos uma sessão de fotografia a uma pessoa, as primeiras 2, 3 fotografias são meramente testes. Testes para perceber se a luz está boa, se o equilíbrio de branco está bem, se a velocidade é adequada para o tipo de fotografia. São testes. Quando vamos começar a fotografar, a pessoa que está a ser fotografada, o nosso sujeito já está farto. Claro que não pode ficar bem nenhuma fotografia. Para além de que nós, em segundos, conseguimos mudar a nossa expressão de tantas maneiras que, apanhar uma expressão bonita nem sempre é fácil. E ainda por cima, apanhar uma expressão bonita, conjugada com... se foi o copo ao chão. É o que faz mexer muito com as mãos. Conjugar uma expressão bonita com, tecnicamente, a fotografia bem feita, ainda se torna mais difícil porque essa conjugação nem sempre acontece. Nós temos fotografias, às vezes, tecnicamente perfeitíssimas e a expressão não está boa. E temos outras vezes a expressão excelente e a técnica não fica bem. Portanto, por isso é que temos que fazer muita fotografia. E quem está a fotografar tem que estar naquela forma descontraída de deixar de ser fotografado. E deixar-nos fazer 20, 30, 40, 50, 100 fotografias, aquilo que nos apetecer. E só com esta insistência é que nós conseguimos ter fotografias excepcionais dos outros. Eu posso dizer, eu cada vez fotografo mais em viagem, Ana. Em trabalho, mas em viagem. É a única, porque sempre que eu quando não estou em viagem, a minha vida é demasiadamente ao computador, que não é aquilo que eu gosto, mas é o que eu tenho que fazer. Tenho que vender. Vender viagens, vender formações, e isto é um trabalho de sapo horrível. Trabalho horrível mesmo.
E quando se tem trabalhos, quando se está numa atividade horrível, não nos apetece fotografar. Sempre que eu venho em viagem, eu venho informação, é aquilo que eu mais gosto de fazer, é estar com pessoas, é viajar, é dar prazer, é conversar, é ensinar, é o que eu mais gosto de fazer. E aí eu estou disponível para fotografar. E eu posso dizer que a última viagem que me deu um prazer incrível foi ir a São Tomé, em maio do ano passado. Fiz outras viagens depois disso, mas a que marcou muito o ano passado foi São Tomé, porque era uma viagem que eu queria muito fazer, nunca tinha feito e adorei. Foi uma coisa que me excedeu completamente as expectativas, exatamente na parte de retrato, que é aquilo que eu mais gosto de fazer, e então com crianças aquilo é uma coisa fantástica. Aquilo para fotografar crianças é um sonho, aquilo é um laboratório natural, uma coisa fabulosa, mas é fabulosa mesmo. E eu digo, eu fiz centenas de fotografias a crianças. Mas fotografias daquelas excepcionais, eu tenho 20 ou 30, mas fiz centenas. Porque depois de conjugar tudo, a técnica, porque depois de nós termos uma fotografia com um retrato perfeito, mesmo que tenhamos bons retratos parecidos, depois de termos um perfeito, os outros são todos declinados. Perdem todos a sua força por termos um perfeito. E quanto mais exigentes, quanto mais perfeição nós atingimos, mais exigentes nós somos connosco próprios, o que também torna-nos, também por vezes nos reduz alguma criatividade quando somos demasiadamente exigentes connosco próprios em termos de técnica. Pronto, mas também quando se dá formação, quando se tem uma imagem a defender, temos que ter algum cuidado porque não podemos, ou explicamos muito bem porque é que a fotografia não está perfeita tecnicamente, ou então começamos a ter problemas em termos de currículo. Mas estávamos a dizer que é preciso fazer muitas, mas muitas fotografias e nunca descurar dos settings que são fundamentais. Eu uma vez fui ao Tejo Internacional, especificamente para fotografar viados, na época do acasalamento. Fui lá 2 dias seguidos para fotografar, já tinha estado lá com um grupo de fotógrafos e fui com outro fotógrafo sozinho. E no primeiro dia cometi um erro crasso, que foi subir demasiadamente o ISO, porque não havia muita luz. E não fui conferir, quando cheguei a casa, que era uma coisa que tem que se fazer sempre. No segundo dia voltei e repeti o mesmo erro. Eu fui lá 2 dias, fiz 3 ou 4 mil fotografias e não tenho uma fotografia para mostrar, porque nenhuma delas me satisfaz a nível técnico. Portanto, isso é frustrante, ou seja, nós temos que ter muito cuidado e às vezes quando estamos muito seguros de nós, quando já temos um bocado de experiência, quando estamos seguros daquilo que estamos a fazer, por vezes falhamos em coisas primárias e que não se pode falhar. A fotografia requer uma atenção permanente, constante e sabermos mesmo o que é que estamos a fazer para conseguirmos os resultados que nós pretendemos. A focagem é tão importante, que eu já vos disse, para além de ter que ser no ponto próprio, por exemplo, não retrata exatamente em cima dos olhos, no olho mais próximo. Por exemplo, num animal é a mesma coisa, tem que ser exatamente em cima do olho do animal, o mais próximo, como se fosse um retrato. Numa flor, por exemplo, deve ser na ponta dos estiletes. Eu tenho, por exemplo, uma azália. Uma azália, temos a flor aberta e está lá dentro os seus estiletezinhos. É na ponta do estilete é que é considerado o olho da flor. É lá que eu vou pôr o meu ponto de foco. Não é no fundo da flor, onde até poderá ter uma aranha que não vai aparecer ou uma formiga que não vai aparecer. Eu vou pôr o meu foco exatamente na ponta dos estiletes, porque é a entrada que eu tenho para a fotografia, para a flor. A minha entrada para a flor é exatamente os estiletes. E, portanto, aí é que eu vou pôr o ponto de foco, mesmo que o fundo da flor já não fique completamente nítido, que é muito frequente isso acontecer, e vão perceber depois ao longo do curso porquê. Portanto, é determinante eu colocar o meu ponto de foco exatamente em cima dos estiletos. Sempre que eu estou a fotografar uma paisagem, o meu ponto de foco deverá ser sempre, mas sempre, no meu primeiro plano. No meu primeiro terço da minha fotografia. Nunca no fundo. Depois vão perceber porquê. Mas fiquem já com esta ideia. Em paisagem, o meu ponto de foco é sempre no meu primeiro terço da minha composição, sempre no meu primeiro plano, nunca no fundo. E posso já dizer uma das razões porque é que é nunca no fundo. Eu sempre que olho para o infinito, eu não consigo ver as coisas definidas. Eu se estiver a olhar para uma paisagem, eu se estiver a olhar para o mar, eu tenho aqui o meu mar, o mar está em frente, está a 300 metros, eu se vir lá um barco, eu não consigo ver um barco definido.
eu não consigo perceber, às vezes nem consigo definir as cores, eu não consigo perceber se tem 2, 3, 4 pessoas. Portanto, se eu não consigo essa definição a olho nu, com os nossos olhos, que é a melhor objetiva que está no mercado, portanto, como objetiva, eu nunca consigo ter isto definido. Portanto, não faz sentido focar num sítio onde eu não consigo definição. E fica horrível ver uma fotografia de paisagem e ver uma entrada enorme, tudo desfocado, sem lógica nenhuma, para ter uma coisa mais ou menos nítida ao fundo. A focagem é tão importante que eu normalmente foco e solto o dedo. O nosso botão disparador, o botão disparador da nossa câmara, este botãozinho que está aqui, faz duas coisas ao mesmo tempo que são fundamentais. Eu sempre que carrego no meu botão disparador, a objetiva faz autofocos, começa a focar. E sempre que carrego lá, também ele faz a medição de luz. Vai-me dizer se eu tenho luz suficiente ou não para fazer a fotografia, através do fotómetro. Não vou falar ainda dele, mas é importante que saibam que isto acontece em simultâneo sempre que eu carrego no meu botão disparador. Isto acontece em simultâneo, mas é fundamental nós termos a percepção de que isto são dois processos em separado. Eu primeiro faço a medição de luz, já lá vamos saber como, e depois ter a medição de luz em modo manual, defino-a, e depois então é que vou-me preocupar só com a focagem. Só com a focagem. E então, eu foco. Está focado e eu solto o dedo. E volto a focar. E solto o dedo. Eu faço isso muitas vezes, 2, 3 vezes. E para quê? Ele está focado. Fez uma primeira focagem. Quando eu volto a focar, ele vai afinar a focagem. O grosso já está feito. Ele já sabe que o meu objeto, que o meu sujeito, por exemplo, está a 1,5 m. Ok? Mas eu quero que ele saiba que ele está a 1,55 m. Então, se ele já fez uma focagem mais ou menos para 1,5 m, eu ao insistir, ele vai se preocupar só nos últimos 5 centímetros, lá próximo, numa zona lá próxima. Ele vai afinar a focagem. Eu posso dizer que eu faço isso em tudo, em paisagem, em retrato, em tudo. Eu faço 2, 3, 4 focagens e só depois é que disparo na última. É um hábito que eu tenho exigente e que faz reforçar o meu equipamento e obrigar o meu equipamento a fazer uma focagem mais precisa, mais concisa. Faz toda a diferença na fotografia. A focagem é tão importante, que eu costumo contar essa história dos fotógrafos do IPF, que é o Instituto Português de Fotografia. O Instituto Português de Fotografia tem como função formar fotojornalistas. E os fotojornalistas lidam muito com situações muito rápidas, em que, com muita fotografia, com muito movimento, e utilizam muito as câmaras fotográficas por defeito sempre em disparo modo rajada. O que é que isso quer dizer, modo rajada? Faz 4, 5, 6 fotografias por segundo, sempre rajada. Enquanto eu estiver a carregar no meu botão, enquanto eu estiver a pressionar o meu botão, ele está permanentemente a disparar. Eu só utilizo o disparo em rajada para 2 tipos de situações de fotografia. Fotografia de desporto, que tem que se fazer muitas fotografias por segundo, ou fotografias de vida selvagem. Imaginamos que estou a fotografar um garajal, estou a fotografar uma garça real e faço 10, 12 fotografias por segundo, o máximo que a minha câmera der, para apanhar o máximo de expressões possíveis e principalmente quando ela for levantar voo para apanhar o processo todo. Só nessas situações. Mas nós aqui nos Açores, principalmente na Ilha de São Miguel, nós temos mas isso acontece provavelmente em todas as romarias, mas na romaria das festas de Assunção de Cristo, são as festas religiosas mais conhecidas do país, onde se juntam milhares e milhares de pessoas numa procissão, num dos dias da procissão, aliás, nos 2 dias da procissão, a imagem, antes de recolher para a igreja, fica posicionada em frente à igreja, no adro, e a organização dá ali 2, 3 minutos para todos os fotógrafos que estão presentes na festa
fazerem a fotografia do ano da imagem. Isto é tradicional na Ilha de São Miguel, mas deve ser comum a todas as romarias, como é lógico. E como vocês podem imaginar, uma imagem no seu andor é um retrato, como se fôssemos fazer uma pessoa, mas é um retrato que não se mexe. Nós conseguimos perceber, quando estamos em frente à imagem para fotografar, quais são os fotógrafos do IPF e quais são os fotógrafos que não são influenciados pelo IPF. Os fotógrafos do IPF estão em frente à imagem e só ouve tá. Parece que estamos num campo de guerra a vir aqueles disparos em rajada. E a imagem não se mexe. Os outros fotógrafos estão lá, clac, tiram fotografia a fotografia. Eu posso-vos dizer que fotografar uma imagem estática é extremamente difícil de focar. Como ela não tem uma expressão viva como nós, não existe contrastes. É uma expressão estática. E o foco é extremamente difícil. Eu já fiz centenas de fotografias à imagem de Santo Cristo e só tenho uma que me enche a alma em termos de focagem, como se fosse um retrato perfeito. Os outros não estão todos. Nenhum deles está perfeito. É o reflexo, o brilho que faz, as tintas. Não é extremamente difícil de focar. Os fotógrafos do IPF estão todos convencidos de que no meio de uma rajada de 5, 6 fotografias, uma das fotografias do meio é que tem a melhor focagem de todas. Não sei, não é a minha técnica de fotografar. Agora, uma coisa é certa. Eu foco e solto o dedo N vezes, 2, 3 vezes antes de fazer a fotografia final. Porque isto faz toda a diferença na focagem. Bom, isso é tudo coisas que eu tinha que dar hoje. Se calhar não estou dando pela ordem mais correta, por isso agora vamos ver o PowerPoint para vermos se eu esqueci de alguma coisa. Então, em relação à postura, a postura do fotógrafo é efetivamente extremamente importante. O segurar da câmara deverá sempre com a mão esquerda por debaixo e com a mão por baixo da objetiva. A mão direita é para segurar a câmara, é para segurar, para dar estabilidade. E esta, mesmo com uma 50mm, é uma câmara, a mão é sempre por baixo. Esse botão, este dedo, o indicador da mão direita tem que estar sempre pousado no botão disparador. Porque o que acontece aqui é tão importante que é a focagem e medição de luz que eu tenho que ter sempre ele pousado. Ele serve para estar pousado ou para mexer nos botões que estão aqui à volta. Mas eu tenho o meu sempre pousado por cima da câmara. Até porque nós quando estamos a fazer uma prova de desporto, um concerto, um espetáculo, nós temos que estar sempre prontos para disparar. Há situações incríveis que acontecem só em segundos. E se nós não estivermos preparados para conseguir, nós podemos perder a grande fotografia daquela noite, a grande fotografia daquele espetáculo. Podem ter a certeza disso. Fotografar um concerto é horrível porque nós não vemos o concerto. Fotografar um concerto é estar só a pensar como vou tirar boas fotografias. Nós não vivemos... Aliás, uma das coisas boas dos grandes concertos é que os concertos os mais famosos, os fotógrafos só têm autorização para fotografar 2, 3, 4 músicas. Isto normalmente é definido pela organização, há uma sala de imprensa, o pessoal vai lá e sabe quantas fotografias, quantas músicas pode fotografar. O que é ótimo, porque naquele período nós podemos fazer 500, 1000 fotografias, em 2, 3 músicas não é difícil fazer isso, basta estar a disparar muito, e depois vamos ver o concerto. Porque senão, se tivermos o tempo todo do concerto para fotografar, estamos sempre à espera de uma situação mais interessante e acabamos por não tirar partido do concerto. O polegar e o indicador da mão esquerda, tanto o polegar como o indicador, são eles que vão mexer na nossa objetiva, são eles, isto ainda por cima, antigamente a focagem era manual, era aqui, hoje em dia nas mirrorless também temos que mexer com o polegar e com o indicador na abertura, que normalmente está aqui atrás, e portanto é uma forma como antigamente nós fotografávamos. Nós antigamente, o indicador era para disparar e para mexer na velocidade, e estes aqui era para mexer na abertura e para focar. Era assim que acontecia no analógico e ainda hoje se mantém esta postura e nas câmaras mirrorless esse revivalismo aconteceu e voltou outra vez a serem utilizados. Todos nós temos um pé indicador, um pé que está para a frente sempre, em tudo quando nós fazemos. O meu pé indicador é o esquerdo e o pé indicador esquerdo na fotografia deve estar sempre para a frente e o outro ligeiramente atrás a 33 graus, que é para dar estabilidade. É como se estivéssemos a fazer tiro. Mas, quando estamos a fotografar, as pernas não devem estar
tesas, não devem estar ligeiramente fletidas, que é para amortecer o movimento do disparo. Este movimento do disparo, se eu tiver as pernas ligeiramente fletidas, não interfere, não há tanta vibração. Quantos de vocês já não viram nos campos de futebol aquelas objetivas muito grandes, 500 milímetros, 600 milímetros, custam 15, 20 mil euros, pousadas numa vara? E isso acontece muito nos treinos abertos. No jogo de futebol eles não têm mobilidade nenhuma. Mas nos treinos abertos vocês veem muitas vezes eles com aquelas câmaras e estão com a mão pousada por cima da objetiva, assim. Estão com a mão deitada assim por cima da objetiva. A objetiva é bem maior do que esta e a objetiva está com uma vara aqui e a mão está assim pousada por cima. Porquê é que vocês acham que ele tem a mão por cima da objetiva? Para aquilo não cair para trás? Não. Não é por causa do sol, porque aquilo pode apanhar sol. Não é por causa da chuva, pode apanhar a chuva. É para anular a vibração. E vou-vos explicar. Aqui, como é muito comprido, vai buscar coisas muito ao longe. Vai fazer o retrato que nós estamos a ver aqui de nós todos, com aquela objetiva, acontece a 15, 20 metros. Ao disparar, eu provoco vibração. Ao provocar vibração, a objetiva mexe e já não consegue dar a estabilidade que tem. Se eu tiver o braço por cima da objetiva, o que é que acontece? A vibração da objetiva passa ao meu braço, do meu braço passa ao chão e essa vibração é anulada. Isso é para vocês perceberem bem o quanto, para conseguir ter objetivas daquelas que a gente vê, uau, isto é fantástico, na quantidade de preocupações que nós temos que ter. Está muito longe de ser um clique. Um clique acontece nas fotografias do World Press Photo, que ganham os grandes concursos do World Press Photo, que muitas das vezes tecnicamente até são horríveis, são más, mas que têm grandes mensagens de guerra, que têm grandes mensagens de sofrimento, uma explosão que levou não sei o quê, que são fortes a nível conceptuais. Não pela técnica, mas pela concepção. Mas pronto, mas estamos isso a falar em fotojornalismo de topo, em que não é aquilo que nós estamos aqui a discutir, mas também é importante percebermos porque é que muitas fotografias que tecnicamente até não são boas, mas que são fotografias belíssimas e que vão ficar para a história muito mais do que muitas fotografias perfeitas. Ó Zé, como é que nós sabemos qual é o nosso pé indicador? É o nosso lado mais forte? Tu é que tens de sentir isso. Tu, quando puseres como se fosses dar um tiro, tens de te posicionar, tens que te levantar e como se fosses dar um tiro e vês qual é a perna que te dá mais estabilidade à frente. Os que fizeram tropa sabem todos. Acho que tenho que ir para o quintal dar tiros, não consigo agora saber qual é. É um começo. Ok, trabalho de casa. Nem mais, dar tiros no quintal. Se tiveres galinhas, podes matar galinhas, pá. E as pernas devem estar ligeiramente fletidas para não haver aquele repique da vibração. Claro que vocês podem achar que isso é um excesso de zelo, mas não é. Se vocês querem fotografias perfeitas, vão ter que pensar nisso. E tudo isso faz parte de nós conseguirmos fotografias perfeitas. Quando eu estou ajoelhado, eu coloco muito mesmo o meu cotovelo esquerdo em cima do meu joelho esquerdo para fazer tipo tripé, para dar estabilidade. Isto muitas vezes também apoio o meu cotovelo em cima de um muro, principalmente quando nós temos condições de luz mais reduzidas. Quando temos menos luz, temos que ter tudo isto em linha de conta. Deito-me muitas vezes no chão. E quando estamos deixados no chão, é mesmo deitados e apoiados com os cotovelos no chão. Posso dizer também que uma das coisas que é mais impactante na fotografia é a originalidade com que nós fotografamos o nosso sujeito. E mostrar o mundo deitado do chão é algo que nós não nos lembramos desde os nossos 3, 4 anos de idade. E, infelizmente, nem temos memórias desse tempo. Porque o mundo visto do chão é o mundo como as crianças o veem, os bebés, 2, 3 anos.
E nós não temos essa percepção ao longo da vida porque nós vamos toda a vida em pé e nunca vemos o mundo do chão. Tentem fazer a experiência de chegar a uma cidade, chegar a uma praça e fazerem a fotografia em pé normalmente. E depois deitem-se no chão e façam a mesma fotografia. Vocês vão ver que a fotografia é muito mais interessante, muito mais impactante. E porquê? Porque nenhum de nós conhece aquela praça deitada no chão. É uma vista completamente diferente. É algo... Isto é... Por exemplo, eu costumo dizer muitas vezes isso, quer dizer, se nós chegarmos a um mirador qualquer, seja ele onde for, na Lagoa de Fogo, nas Sete Cidades, na Serra da Rábida, na Pedrinha das Flores, seja lá onde for, se eu chegar ao mirador, eu vou fazer uma fotografia rigorosamente igual como milhões de pessoas já o fizeram. Se eu me afastar do mirador 10 metros para a direita ou 10 metros para a esquerda, se eu tiver a possibilidade de descer 2, 3 metros ou subir 2, 3 metros, eu vou mostrar a mesma paisagem com um ângulo completamente diferente. E isto é que torna as coisas impactantes. O impactante é ser, uau, nunca vi por esse prisma. Quantas das vezes alguém nos conta uma história, nos conta uma solução, nos conta uma situação. Caramba, nunca pensei nisso. Pá. Caramba, isso é fantástico, afinal faz sentido. O impacto do diferente pode ser feito com um telemóvel, com um tablet, com uma câmara topo de gama, pode ser feito com qualquer um desses suportes. Nós temos é que ter a criatividade e a percepção de que temos que ser diferentes e arrojarmos, termos a coragem de fazer aquilo que ninguém tem coragem. Porque deitar no chão, num espaço público, epá, eu percebo perfeitamente que o Francisco, com os seus pesados 70 anos, conhecido no CMEI, vai ter dificuldade em fazê-lo. Eu percebo. Mas se tiver essa coragem, vai ter uma fotografia completamente diferente da multidão. Não tenho dificuldade em fazer isso. Já então o fiz. Isto é ótimo. Isto é o primeiro princípio para se fazer fotografias diferentes. E posso dar só uma pequena chega. Todas. Essa técnica, por acaso creio que essa foi uma das que aprendi nas formações anteriores e já experimentei, tem lógica, faz sentido, até por uma questão de respeito também para com o sujeito, neste caso uma criança, porque nos pomos ao nível deles, mas fotografar uma criança de cima para baixo é completamente diferente para pior do que nos baixarmos e fotografá-la de baixo para cima. Sim, isso ainda mais. Sempre que nós estamos a fotografar o sujeito, nós temos que estar pelo menos ao nível do sujeito. Aqui nem estava-me a pôr ainda nesses termos, eu só estava a pensar em termos de paisagem, de dar um impacto diferente. Agora, sempre que nós estamos a fotografar um sujeito, nós temos que estar ao nível dele ou ligeiramente abaixo. Exatamente. Que é para fotografar de baixo para cima, para lhe dar importância. Sempre que nós estamos a fotografar de cima para baixo, nós estamos a esmagar, a torná-lo plano, a colá-lo ao fundo. Isso retira importância ao nosso sujeito. Claro. Um retrato deve ser sempre de baixo para cima. Valorizar. Se vocês, sempre para valorizar, se vocês repararem, sempre que estiverem a filmar uma câmera ligeiramente mais baixa do que vocês são projetados contra o céu, crescem. Se projetarem de cima para baixo, vocês reduzem a importância ao sujeito. Mesmo as flores. Eu nunca fotografo um jardim de cima para baixo. Uma flor no jardim. Eu tento me deitar no chão para lá projetá-la contra um espaço o mais longe possível, que é para não me distrair com o fundo e para dar grandiosidade à flor. Então uma criança tem que estar sempre ao nível da criança, nunca de cima para baixo, senão a criança fica uma coitadinha. Isso era aquela filosofia que nós tínhamos dos anos 40, dos anos 50, que as crianças não tinham valor e fotografavam-se sempre de cima para baixo. Mas isso mudou. Mas também dependerá do objetivo, porque... sim, se pretenderem pagar... Como falámos atrás, a flor, se nós quisermos ver a sua composição e a beleza dela em toda a dimensão, temos que fotografá-la de cima para baixo, se ela estiver virada para cima. Sim, mas também podemos ir lá com a mãozinha e dar um jeitinho, que é para ficar um pouco, para não ficar de cima. Porque o grande problema, Francisco, é que se fotografarmos uma flor de cima para baixo, a confusão que está à volta da flor fica muito próximo e vai retirar a importância à flor. Exato. Temos que ter muito cuidado para nada nos distrair. Percebe? Então, já são 7h30. Isto realmente passa muito rápido. Sempre que faço uma focagem, folgo o dedo 1, 2, 3 vezes para melhorar a focagem. Isso já falei muito
hoje. E antes de disparar, inspire, contenha a respiração, faça a fotografia e só depois é que expiro. Há fotógrafos que fazem exatamente ao contrário, que só disparam depois com os pulmões vazios. Eu sinto-me muito mais confortável com o pulmão cheio do que com ele vazio. Ora bem, são agora aqui vários exemplos para vocês verem como é que são as posições corretas para nós, efetivamente, focarmos. Todas essas... Eu depois vou passar esse PowerPoint para vocês, portanto, eu vou-vos passar tanto os PowerPoints todos, como também as gravações das aulas. Não sei se disse isso, mas pronto, mas depois passo isso tudo para vocês. O PDF diz tudo. Repara, tudo o que tem o verdinho são posições corretas, tudo o que tem o X é incorreto. Estão a ver os pés, o pé indicador desta senhora ou deste senhor é exatamente o direito, o meu é o esquerdo, nunca com os pés juntos e as pernas tesas, nunca com as mãos assim a baular, portanto, estão a ver aqui o cotovelo em cima do joelho, enfim, aqui uma posição corretíssima, isto nunca, enfim, são essas posições que é importante. Aqui temos outros exemplos para vocês verem. Pronto, isto não faz sentido nenhum, isto não tem equilíbrio nenhum. Enfim, isto também não, senão as pernas assim também não, isto assim também não, mas isto está correto, enfim. É para vocês verem as diferenças entre uma coisa e outra. É a mesma coisa aqui, são pequenos esquemas para vos facilitar depois. Isto está correto, isto não, isto também está, desculpa, as duas estão corretas. Este está correto, este não, aqui também está correto. Muito importante, por exemplo, ter na bagageira do carro uma esteira impermeável, porque, por exemplo, uma das situações muito interessantes de fotografar é depois da chuva. Uma das alturas excelentes para fotografar paisagem é depois de chover. E porquê? Quando chove, limpa completamente o ar fica numa limpidez, uma coisa incrível, e tudo fica com reflexos bonitos, e normalmente a seguir uma carga de água vai um sol bonito. Então nos Açores isso acontece N vezes. Mas como o chão está molhado, é desconfortável de deitar no chão. Uma pequena esteira no carro, pá, dá imenso jeito, uma lona levinha, quando acaba de chover, deita-se para se deitar no chão e fazer fotografias ao nível do chão, faz toda a diferença e ajuda muito. Ora bem, como é que vamos valorizar o sujeito? Nunca fotografar de cima para baixo, sempre ao nível, ou de baixo para cima, sempre ao nível dos olhos do sujeito. Há coisas horríveis que eu vejo às vezes, principalmente agora está muito na moda na entrada das festas, na entrada dos espetáculos, porem aqueles cenários com os patrocinadores e as pessoas depois são colocadas na frente e na entrada dos espetáculos estão todas fotografadas aos grupinhos e os fotógrafos normalmente são pessoas altas, pá. E então para se mostrar ainda que são mais importantes, os gajos põem-se todos esticados e fotografam todos de cima para baixo, todos picados, e as pessoas às vezes ficam, então as pessoas mais baixas ficam mesmo assim fotografadas de cima para baixo, parecem uns coitadinhos. Às vezes eu olho para as fotografias e olho para eles estão com cara de quem parece que não pagou o bilhete, mas pagaram o bilhete, eles têm direito para ir ver o espetáculo, eles estão assim com umas carinhas, eu paguei, mas eu não sei se posso entrar, é por ser pequenino, quer dizer, epá, é horrível. O fotógrafo tem que ter essa consciência de que fotografar é para valorizar o sujeito e nunca para o denegrir e nunca para o penalizar. Fotografar é dignificar, é valorizar, não o contrário. A não ser que seja essa a nossa intenção, mas pronto, mas normalmente não é. Composições simples e fechadas. Quanto mais simples forem as fotografias, mais interessantes, mais impactantes elas ficam, e vocês vão ver depois muitos de exemplos disso na composição. A luz principal deve estar sempre por cima do sujeito e não fora dele. O Francisco Nunes está exatamente com a luz por trás dele. Não faz sentido. A luz não está a valorizar o fundo. O menino que está lá no quadro está muito bonito, as medalhas estão muito bonitas, mas o Nuno está às escuras. Então a luz não está por cima do Nuno. A luz principal tem que estar sempre por cima do nosso sujeito. Quantas e quantas vezes eu estou a ver uma paisagem lindíssima, uma pastagem lindíssima, que está na sombra e a luz está exatamente onde eu não quero. Naquele dia não posso fotografar aquela pastagem porque a luz não está no sítio certo. Nós temos que, ou então tem que esperar que a nuvem passe e que a luz passe a bater no sítio certo. É fundamental, a luz tem que estar exatamente em cima do nosso sujeito. Francisco está bem melhor agora. Agora melhorou muito melhor. Mudou a luz. Mas só de um lado, porque ela está do lado esquerdo. Mas não interessa, mas fica com muito mais caráter, percebe? Fica muito mais interessante. Liguei o candeeiro de secretária que está aqui do lado esquerdo. Teria que arranjar mais um, mas pronto, agora é depois.
Não, também posso me virar para ali. Claro. Posso pôr o portátil ali. Pois pode. No retrato, o foco deverá sempre ficar em cima do olho e no olho que estiver mais próximo de nós e nunca o contrário. Estes flores, o foco deverá ficar nos estiletos. Pronto, isto é só um pequeno resumo para nós ficarmos com... Ora bem, o foco é um dos ajustes mais importantes durante o registro fotográfico. Porque a zona onde se faz o foco é a única zona onde fica efetivamente focada na nossa fotografia. É única. Vocês depois vão perceber que há fotografias em que tudo fica aparentemente nítido, tudo fica bem. Mas isso é outra coisa, que nós vamos dar mais tarde. Mas focado, fica sempre só no sítio onde nós focamos. Isso podem ter a certeza e isto faz toda a diferença. Por isso é que o foco é tão importante. O foco irá permitir que o sujeito fique em destaque, condicionando o olhar do observador. Sempre é a forma mais fácil de eu condicionar a minha composição para o meu sujeito ver o que quer. Há duas formas de focar. O foco manual, ou seja, desligando o autofocus dos nossos objetivos e focando à mão. Depois vamos ensinar como é que se faz isso. E é utilizado sempre que estivermos a usar o tripé. Sempre que eu estiver a fotografar pelo live view, ou seja, pelo display de trás e não pelo visor pequenino. Sempre que eu estiver a fotografar com tripé, eu vou fazer focagem manual porque é muito mais precisa do que o autofocus. Sempre que eu não estiver com o tripé, então é o autofocus. E temos o autofocus como a segunda forma de focar. As nossas objetivas de hoje têm um excelente autofocus. Quanto melhor a objetiva for, quanto mais cara for, melhor focagem tem. Eu utilizo sempre só um ponto de focagem, nunca os vários, sempre só um, e estou sempre a mudar para cima do sítio que eu pretendo. Sempre. É das coisas que está sempre a mudar na nossa fotografia. Só utilizo um pequeno conjunto de pontos de focagem quando estou a fazer desporto ou vida selvagem para aumentar a minha mira. Em vez de funcionar com 1, funciono com 5, um aglutinado de pontos. Ora, como é que eu escolho os meus pontos de foco? É muito fácil. Todas as nossas câmaras normalmente têm esta ampulhetazinha que normalmente está aqui atrás. Aqui atrás. Temos aqui o símbolo da ampulheta. E ao carregar lá, aparece-me os nossos pontos de foco, aparece uma coisa assim. E depois nós vamos escolher o que nós queremos, ou com o joystick, ou mesmo com a roda da velocidade, nós vamos deslocar para onde nós queremos focar. Sempre. No caso da... Ora bem, quantas vezes tentamos fazer uma fotografia focada e ela fica desfocada? Posso dizer que isso aconteceu já milhares e milhares de vezes. Isso acontece muitas vezes porque o fotógrafo desconhece as opções automáticas de foco da sua câmara fotográfica. Na Canon, por exemplo, nós temos o modo de focagem que se chama-se One Shot. Na Nikon chama-se IF Single. Ou seja, é uma focagem única. Isso o que é que quer dizer? Eu quando escolho esse modo de focagem, ele é perfeito para fazer fotografias a coisas paradas, pessoas, vida social, fotojornalismo, paisagem, sem tripé. Ou seja, eu sempre que estou no one shot, o que acontece? Eu foco e a fotografia só acontece se efetivamente a câmera focou. E enquanto não focar, ela não dispara. Ou seja, supostamente focou. Porque nós sabemos que muitas delas não estão focadas. Mas pronto, eu sempre carrego no meu botão disparador, e ela tenta fazer a focagem e quando para, supostamente está focado e aí deixa-me fazer a fotografia. E aparece em verde. E aparece um símbolo de verde, exatamente, como se fosse um LED verde, rigorosamente. Portanto, depois do sujeito estar focado, e enquanto eu não aliviar a pressão no botão, não posso aliviar, porque se aliviar ele volta a fazer a focagem de novo, bloqueio o foco, acende uma luz verde a confirmar que está focado e aí eu disparo. A câmara fotográfica, neste modo, só permite fazer a fotografia depois do sujeito estar supostamente focado. E digo supostamente porque nós sabemos que fazemos muitas fotografias que para a câmara estão focadas, mas que para nós depois chegamos à conclusão que não estão. Depois temos ainda no one shot, eu devo usar sempre um ponto de foco, o mais perto possível do meu ponto de interesse.
E normalmente mantenho o meu sujeito, pronto, o meu ponto de foco é sempre colocado no meu sujeito que eu pretendo na minha composição final, ou seja, aquilo que é mais importante. Quando eu não consigo deslocar o meu ponto de foco para aquilo que é o mais importante para mim, estou olhando, vocês olhem aqui para o Francisco Nunes. O Francisco Nunes está mais à direita do que, não está ao centro, está mais à direita. Ou seja, se eu quisesse fotografar o Francisco Nunes, eu tinha que escolher o meu ponto de foco o mais à direita possível para focar no Francisco e nunca no do meio, para manter a minha composição final o mais próximo da realidade. Mas imaginemos que o Francisco ainda estava mais para a direita e o meu ponto de foco já não tenho mais nenhum, aí então eu vou reajustar ligeiramente a câmera, faço o foco, mantenho o dedo pressionado e depois recomponho a minha composição. Essas recomposições devem ser o mínimo possível para não estragar o foco. Pronto, este é o modo de focagem que eu mais uso, é o one shot, por quase todo o meu tipo de fotografia. Depois temos o AI Server na Canon, o autofocus contínuo da Nikon. Isto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que aqui, neste caso, isto serve exatamente para fotografar desporto e vida selvagem. E o que é que acontece? A câmara fotográfica está permanente, enquanto eu estou a carregar no meu botão disparador, ele está permanentemente a focar, sempre. E faz fotografias mesmo que não esteja focado. Ele está sempre, eu sempre que carregar, ele dispara sempre. E entre cada disparo, continua a focar, está permanentemente a focar. Umas saem bem, outras não, mas para fazer desporto e vida selvagem é determinante ter um foco permanentemente a focar e disparar sempre, sempre. Ou seja, eu uso esse modo de focagem sempre que estou a fotografar qualquer tipo de desporto, vida selvagem, alguém forte movimento, uma grande onda a arrebentar numa encosta, enfim, um cão a correr, qualquer coisa que tenha muito movimento. Sempre que estou neste modo e enquanto eu estiver a pressionar o botão disparador, a câmara fotográfica irá tentar focar permanentemente o ponto onde o meu foco estiver posicionado. Funciona como uma inteligência artificial de foco, ou seja, ele está permanentemente a focar, independentemente do movimento da coisa, ele está sempre a tentar acertar. Neste modo de foco, a câmara fotográfica consegue disparar sempre, mesmo que o nosso sujeito não esteja focado. Ela dispara sempre, enquanto que no one shot só dispara se estiver supostamente focado. Depois ainda temos o AI Focus na Canon ou na Nikon, o IF automático. Isto é assim uma mistura dos dois. Isto neste modo o foco da câmera varia automaticamente entre o one shot e o AI Server. Esta é uma configuração de padrão de modo automático das nossas câmaras fotográficas. Eu nunca uso este modo. Até acredito que isso, por exemplo, para filmagens possa dar jeito, mas eu nunca uso porque eu nunca sei em que modo é que ele está a ser utilizado. Portanto, é um modo automático que eu não uso. Isto é o display da parte de trás, normalmente da Canon. Portanto, aqui está no modo manual. Isto aqui é a velocidade, a abertura, o ISO, que coisas que ainda não demos. Isto é o nosso fotómetro, vamos falar depois. Isto são os outros settings todos. Isto aqui são os pontos de foco. Neste caso aqui estava tudo em automático. Tínhamos que pôr só um. Isto é os modos de focagem da Canon. Portanto, vamos ao modo de focagem. Esse é o on-shot. On-shot para todo o tipo de fotografias. AI Server para desporto e vida selvagem. E o AI Focus é exatamente uma mistura dos dois. No caso da Nikon, o display é bem diferente. É assim. Aqui é a velocidade, a abertura, o ISO. Aqui temos os pontos de foco. E aqui o modo de focagem, neste caso, está em automático. Portanto, e quando pomos o modo de foco, temos aqui o automático, o single, que é aquele só para fazer fotografias de paisagem, uma a uma, o contínuo, que é para desporto e vida selvagem, e aqui o modo de focagem automático. O modo de focagem manual, peço desculpa. Bom, e hoje eu peço desculpa por ter-nos estendido mais de 10 minutos do que 13 minutos que eu era prevista, de mau tom formador de ultrapassar a hora, mas também não queria, entusiasmei-me em algumas explanações no meio das vossas apresentações, o que me fez descontrolar um bocadinho de tempo, mas pronto, amanhã espero ser mais rigoroso no tempo da formação. Bom, ok, a gente vai sair que é para tu poderes jantar. Vou comer qualquer coisa para dar a outra.
Bom, pessoal, haja saúde e até amanhã. Tá ok? Bem, Abraço, até boa noite descansada. Tchau. Um abraço. Até amanhã. Obrigada. Noite a todos. Muito obrigada. Obrigado.